Olá, oitavo ano! E aí, vamos lá para mais uma videoaula de matemática? Professora Sandra, vamos lá. Então, vamos continuar trabalhando a nossa apostila 3, unidade 8, inequações do primeiro grau, capítulo 1, páginas 101 até 109. Vocês já viram isso ano passado, né? Inequações do primeiro grau. Nós vamos relembrar algumas coisas. Então, vamos lá. Então, diferente das equações que trabalham igualdades, as inequações trabalham desigualdades. Como assim? Vamos lembrar? Nas equações, né, que nós estudamos na semana passada, nós temos primeiro membro, segundo membro e entre eles uma igualdade. E podemos ter uma ou mais incógnitas, certo? Então, nós temos uma igualdade quando estamos falando de equações. Já nas inequações, também vamos ter o primeiro membro, o segundo membro, só que agora entre eles uma desigualdade. Então vamos lá. As inequações do tipo ax maior que b, ax menor que b, ax menor ou igual que b, ax maior ou igual que b, são as inequações do primeiro grau na sua forma mais simples. Então, são o que nós vamos trabalhar agora, as inequações do primeiro grau. Então, quem são essas desigualdades? Nós temos o maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que e o sinal de diferença, né? O diferente. Então, vamos ao primeiro exemplo. 2x mais 5 maior que 13. Então, nós temos aí o primeiro membro. Quem é o primeiro membro? 2x mais 5. Quem é o segundo membro? 13. Qual é a diferença, então, agora para uma equação? Nós temos agora uma inequação. Por quê? Olha o que temos aqui entre o primeiro membro e o segundo membro. Uma desigualdade. O maior que. Então, nós temos uma inequação do primeiro grau. E como resolver essa inequação? Vamos lembrar. Então, vamos lá. A solução de uma inequação do primeiro grau. Muito parecido com a equação. Letra para um lado, número para o outro, quem muda de lado, muda de sinal. Só que lá na equação é uma igualdade e aqui nós temos uma desigualdade. Então, vamos manter o sinal. Então, 2x mais 5 maior que 13. Então, vamos começar a solução. Só que no enunciado, sempre eu vou colocar para vocês o conjunto que nós estamos trabalhando. Nesse primeiro exemplo, eu coloquei conjunto dos números naturais. Então, eu sugiro a vocês o seguinte. Deem uma relembrada ou vão na internet e pesquisem. Vocês estudaram no 6º ano o conjunto dos números naturais. No 7º ano, o conjunto dos números inteiros, o Z, lembram? Positivos, negativos e o zero. Depois, no final do ano passado, vocês aprenderam o conjunto dos números racionais, todos aqueles que eu posso escrever na forma de fração. E no início do ano, nós relembramos tudo isso, colocando o conjunto dos números reais. Lembram que nós estudamos isso no início do ano? Então, nós vamos precisar disso, do conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, reais. Se esqueceram? Bota lá na internet, conjuntos numéricos, e dá uma lidinha para vocês relembrarem quem são eles. Mas sempre no enunciado vai estar lá, conjunto dos números ou naturais, inteiros, racionais, reais, e vocês precisam lembrar disso, tá? Então, por quê? Nós vamos precisar disso na solução. Vamos começar a resolver essa daqui. 2x mais 5 maior que 13. Então, da mesma forma, letra para um lado, número para o outro. Quem mudar de lado vai mudar de sinal. Então, esse mais 5 vai ter que sair daqui. Vai mudar de sinal. Então, ele vai vir para cá, ó. Mais 5, menos 5. 2x maior que 13, menos 5. Que vai ficar o quê? 8. Então, 2x maior que 8. Agora, quem vai sair de lá? O 2 vai sair e vai passar dividindo. Então, x é maior que 8 dividido por 2. Então, x é maior que 4. Por que é importante essa historinha aqui agora? Porque nós vamos ter o conjunto universo. O que é esse conjunto universo, professora? O conjunto universo, olha, o que é esse conjunto universo? É um conjunto com todos os valores possíveis que a variável pode assumir. Então, eu estou dizendo para vocês que vocês podem pegar qualquer número que esteja no conjunto dos números do quê? Naturais. Só que olha lá para a nossa resposta. Qualquer número natural maior que 4. Por
4. Observem lá na nossa desigualdade. Se eu colocar 4 aqui no lugar do x, 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. 13 é maior que 13? Não. Então, eu só posso pegar números maiores que 4. Só que pegar números de qual conjunto? Daquele que está no enunciado, do conjunto universo. Qual conjunto universo que nós estamos trabalhando? Os naturais. Então, eu posso pegar o 5, por exemplo. 2 vezes 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 é maior que 13? Sim. Então, todos os números maiores que 4, do conjunto dos números naturais, vão fazer essa desigualdade aqui ser verdadeira. Então, nós chamamos isso de conjunto verdade. O que é o conjunto verdade? Nós vamos escrever assim, entre chaves, bem bonitinho. O que nós vamos dizer aqui? Esse x, que nós estamos procurando ali, a nossa incógnita, pertence a qual conjunto? Ah, o conjunto N. Está lá no enunciado. Então, o x é um número natural, ou x pertence a N, tal que, ou seja, na condição que ele seja maior que 4. Ou então, que x tem que ser maior que 4. Então, você vai escrever exatamente isso. X pertence a N, tal que x tem que ser maior que 4. X maior que 4. Quem são esses números naturais? Ah, eu posso dizer que esse aí é o conjunto verdade. O que é o conjunto verdade? É o conjunto de números que validam a inequação. Que fazem ela ser o quê? Verdadeira. Então, quem são esses números? O 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, infinito. No conjunto dos números naturais, eu consigo dizer quem são eles. No conjunto dos números inteiros também, eu consigo enumerar esses elementos. Agora, daqui a pouquinho vocês vão ver que quando chegam os racionais e os reais, eu não consigo definir quem são eles, porque entre um número e outro não tem infinitos números. Como que eu ia escrever todos eles? Então, nós vamos representar isso como um intervalo. Então, nós não vamos conseguir colocar isso aqui, ó. Quem são os elementos? Nós vamos colocar só nessa forma genérica. Ah, x pertence a N, tal que x maior que 4. Se fosse racionais, x pertence a Q, tal que x maior que 4. Agora, nos racionais, eu não conseguiria colocar esse conjunto aqui. Já nos naturais, eu posso dizer quem são os números naturais maiores que 4? Esses números aqui, certo? Bem tranquilo. Então, guardem isso. O conjunto universo são todos os valores possíveis e o conjunto verdade é aquele conjunto de números que fazem ela ser o quê? Verdadeira. A desigualdade ali ser verdadeira. O primeiro membro tem que ser maior que o segundo membro, nesse caso aqui no nosso exercício. Vamos continuar. Coloquei um segundo exemplo envolvendo geometria, para vocês observarem como as inequações são importantes até na geometria. Olha esse problema. Para quais valores naturais de x, o perímetro do retângulo a seguir será maior que 16? Ó, maior que 16. Então, ele não está dizendo igual a 16, ele está dizendo maior que 16. Então, nós temos aí uma inequação. Então, nesse retângulo aí, se essa base é x, aqui em cima também vai ser o quê? Ah, x. E se essa altura é 3, aqui também vai ser o quê? 3. Então, o que nós temos aí? Vamos escrever aí o perímetro dessa figura. Então, vai ficar como? X mais 3 mais 3. Que vai ficar como? X mais x? Ah, 2x. 3 mais 3, 6. Então, 2x mais 6 maior que 16. Porque está lá no enunciado, maior que 16. Então, letra para um lado, número para o outro. Esse 6 vai vir para cá, ó, menos 6. Então, vai ficar 2x maior que 10. O 2 passou dividindo, 10 dividido para 2, 5. Então, quer dizer que x tem que ser maior que 5. Então, vamos lá colocar aquela resposta bonitinha, de forma genérica, no conjunto dos números naturais, porque a gente não mudou, estou trabalhando esse exemplo ainda no conjunto dos números naturais. Nós vamos colocar, qual é o conjunto verdade? X pertence a N, naturais, tal que x tem que ser maior que 5. Maior que 5 seria quem? 6, 7, 8, 9, 10, 11, infinito. Só consigo colocar isso porque eu estou trabalhando no conjunto dos números naturais, se fossem inteiros. Agora, a partir dos racionais, eu só conseguiria colocar nessa forma aqui, dessa forma. Aí, eu falei no início da aula que a gente ia trabalhar uma representação geométrica desse conjunto verdade.
desse conjunto aqui, verdade, eu posso representar isso numa reta numérica. Como assim? Numa reta numérica, professora? Vamos ver. Então, como seria essa representação geométrica do conjunto verdade? Sim, é possível representarmos o conjunto verdade de uma inequação numa reta numérica. O que temos que ficar atentos? Devemos observar qual conjunto universo nós estamos trabalhando, porque eu vou ter que usar a reta numérica daquele conjunto. Se eu estou no conjunto dos números naturais, eu vou usar a reta numérica dos números naturais, e assim por diante. Então, observe a letra A. X pertence a N, tal que X é maior que 4. Então, eu tenho lá a reta dos números naturais. O que eu quero? O X maior que 4. X maior que 4, então eu vou lá na minha reta dos números naturais e vou pegar todos os números maiores que 4. Então, eu tenho o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, infinitos. Então, aqui, ó, a reta já está tendo um sentido lá positivo, né? Infinito. Então, a partir do 5, porque eu quero números maiores que 4. Já na letra B, X pertence a N, tal que X menor que 3. Menor que 3, ainda no conjunto dos números naturais, nós temos o 2, o 1 e o 0. Aí, se nesse exercício eu colocasse aqui, X pertence a N, tal que X é menor ou igual a 3, o que ia mudar? Então, quando nós tínhamos X menor que 3, o 3 estava incluído? Não. Agora nós temos X menor ou igual a 3. O que eu quero dizer? Todos os números menores que 3 e o próprio 3. Então, o que muda é que eu vou ter que incluir o número 3. Eu vou fazer aqui o pontinho no número 3. Então, quando eu coloquei o igual, significa que eu incluí o número 3. São todos os números menores que 3 e, inclusive, né, incluindo o número 3. Menores ou igual a 3. A diferença da letra B, da letra A para a letra C, é que agora na letra C nós estamos no conjunto dos números racionais. No conjunto dos números racionais, não são todos aqueles que eu posso escrever na forma de fração? Então, quando eu tenho lá nos naturais, entre os 5 e o 6, entre o 6 e o 7, eu não tenho nenhum número aqui nesse intervalo. Já aqui no conjunto dos números racionais, eu tenho infinitos números entre um e o outro. Entre o 6 e o 7, entre o 7 e o 8, eu não consigo enumerar todos eles. Então, eu vou escrever aqui, ó, como se fosse um intervalo. O que eu tenho? X maior ou igual que 5. Começou aqui no 5. Já começou aqui com a bolinha fechada. Por quê? Eu quero maior ou igual a 5. Então, o 5 incluído e todos os outros números maiores que 5. Para o infinito ali, né? Todos os números maiores que 5. Inclusive o 5. O que diferencia lá da letra D? Na letra D, nós temos X menor que 6. Aqui na letra C era maior ou igual, então o 5 estava incluído. O 5 e todos os números maiores que ele. Já na letra D, menor que 6. O 6 está incluído? Não. São todos os números menores que 6, tirando quem? Ele. Então, eu coloco a bolinha aberta. Bem fácil. Quando eu tiver maior ou igual, menor ou igual, no conjunto Q, no conjunto R, a bolinha fechada. Agora, quando eu tiver só maior que ou menor que, no conjunto R, no conjunto Q, você vai colocar a bolinha aberta, porque está dizendo que aquele número não está incluído. São todos os números menores que ele, mas ele não está incluído. Já na letra C, todos os números maiores que 5 e o próprio número 5, certo? Já nos naturais, os inteiros, você vai só enumerar, vai colocar quem são aqueles números que a gente tem lá no conjunto verdade. Bem simples, bem fácil. Se ficou alguma dúvida, depois vocês anotem e me perguntem lá no nosso encontro TD, tá bom? Princípios de equivalência. O princípio aditivo. O que é o princípio aditivo? Quando você soma o mesmo número, soma ou subtrai o mesmo número dos dois lados da desigualdade, obtém-se uma nova desigualdade com o mesmo sentido. Vamos supor que você tenha lá, 5 é maior que 3. O primeiro membro não é maior que o segundo membro. Se você soma o mesmo número dos dois lados, o primeiro membro não vai continuar sendo maior que o segundo membro?
Então, mantém-se o sentido. Então, guardem isso. Se eu somo ou subtraio o mesmo número dos dois lados ali da desigualdade, eu vou continuar com uma desigualdade com o mesmo sentido. A mesma coisa acontece no princípio multiplicativo quando você multiplica por números positivos. Quando você multiplica os dois lados por um número positivo, você mantém a desigualdade e o mesmo sentido. Agora, quando você multiplica por um número negativo, guardem isso. Quando você multiplica uma inequação, os dois lados da desigualdade por um número negativo, você inverte o sentido da desigualdade. Vamos por um exemplo, 5 maior que 3. Se você multiplica ali por um menos 1, vai ficar menos 5 menor que menos 3. Entenderam? Vamos ver isso com números. Letra A, por exemplo. Eu coloquei aqui 16 maior que 10. Aí eu vou somar 3 dos dois lados. Então, eu vou somar 16 com 3 e vou somar o 10 com 3. 16 mais 3 virou quanto? 19. E 10 mais 3 virou 13. 19 é maior que 13? Sim. Então, o mesmo sentido lá do início, né, do original. Quando você tinha o primeiro membro maior que o segundo. Ah, você somou mais 3 dos dois lados. Os dois lados da desigualdade. Manteve uma desigualdade? Sim. 19 maior que 13. E no mesmo sentido? Sim. Então, isso vai acontecer quando você somar, subtrair o mesmo número dos dois lados. Você vai manter a desigualdade e vai manter o sentido. Quando você multiplicar por um número positivo, você também vai manter a desigualdade com o mesmo sentido. Olha o exemplo. 6 é maior que 4. Aí eu multiplico por 10 os dois lados. Então, virou 60 maior que 40. Tem o mesmo sentido lá da original? Tem. Não era o primeiro membro maior que o segundo? Continuou o primeiro membro maior que o segundo? Sim. O mesmo sinal? O mesmo sentido? Sim. Agora, a letra F é que é importante para a gente observar aqui. Por quê? Agora eu tenho um número negativo. Quando eu multiplico por um número negativo, o que acontece? Inverte o sinal da desigualdade. 5 é menor que 10. Beleza. Aí eu vou multiplicar por menos 1. Então, 5 vezes menos 1 virou menos 5. E o 10 vezes menos 1 virou menos 10. Agora o menos 5 é maior que o menos 10. Quem está mais perto do zero não é o menos 5? Então, o menos 5 agora é maior que o menos 10. O que aconteceu? Sentido oposto. Invertemos o sinal aqui, ó, onde era menor, menor igual. Ó, 5 é menor que 10. O que nós temos agora? Menos 5 é maior que menos 10. Sentido oposto aí da desigualdade. Bem tranquilo. Vamos ver isso na prática, fazendo uma inequação. Coloquei dois exemplos. Um mais simples, que nós não vamos precisar multiplicar por menos 1, e um que nós vamos precisar usar, né, essa propriedade aí de multiplicar por menos 1. Então, na letra A, vamos trabalhar no conjunto dos números agora reais, tá? Então, na letra A eu tenho 7x mais 3 maior que 7 mais 6x. Vamos lá resolver a equação, letra para um lado, número para o outro. Esse mais 6x veio para cá, menos 6x. O mais 3 veio para cá, menos 3. Então, ficou 7 menos 6, x, 1x. 7 menos 3, 4. Então, nós temos x maior que 4. Qual é o conjunto verdade? X pertence a R, tal que x maior que 4. Colocando isso na reta. A maior que 4, todos os números reais maiores que 4. Só que a bolinha aberta no 4 porque não tem o igual. O 4 não faz parte. Já na letra B, eu coloquei agora, aqui temos uma distributiva e vamos ter que multiplicar por menos 1. Fiquem ligados. Vou fazer a distributiva, né? Dos dois parênteses ali. Então, eu tenho 2 vezes x, 2x, 2 vezes 7, 14. Menos 3 vezes 2x, menos 6x, menos 3 vezes menos 3, mais 9. Letra para um lado, número para o outro, esse menos 6 ficou 2x, menos 6x, menor ou igual que menos 14, menos 9. Então, resolvendo isso daqui, nós temos 2x tirando 6x, menos 4x.
E menos 14 com menos 9, menos 23. Aí nós temos aqui o grande problema. O x pode ficar negativo? Não. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar todos os dois lados, né? Os dois lados da desigualdade por menos 1. O que vai acontecer? O que nós acabamos de ver? Se eu multipliquei por menos 1, para aquele x ali ficar positivo, do menos 4, então o que vai acontecer? Vai inverter o sinal da desigualdade, sentido oposto. Então, nós temos agora 4x maior ou igual que 23. Observe, menor ou igual, inverteu, maior ou igual. Sempre que você multiplicar aí na equação por menos 1, o que vai acontecer? Vai mudar, vai inverter o sinal da desigualdade também. Então, ficou x maior ou igual que 23 quartos. Vamos deixar assim na fração, não tem problema, não precisa dividir. Então, ficou conjunto verdade. X pertence a R, tal que x maior ou igual que 23 quartos. Posso botar na reta numérica. Na reta maior ou igual, então, o 23 quartos ali, bolinha fechada, e todos os números maiores que 23 quartos. Bem fácil, né? Bem simples, mas foi para vocês lembrarem que nós já vimos isso ano passado, no 7º ano. Mas qualquer dúvida também anotem para me perguntar lá no TD, tá bom? Vamos lá. Aí eu deixei para casa para vocês fazerem para a semana que vem, que eu vou fazer a correção das páginas 101 até 108. Parece muita coisa, mas não é, porque tem um exercício só em cada página e são poucos exercícios mesmo. E qualquer dúvida, me perguntem lá no nosso TD daqui a pouco, tá? Beijo, 8º ano, fiquem com Deus, estudem bastante. Tchau!